Continuar o testemunho, né, que como tá aparecendo no vídeo, a campainha tocou, era a cunhada do meu esposo que veio buscar um documento e eu tive que cortar o vídeo, mas vamos continuar, né, como eu falei do testemunho da minha vida, que eu passei por todo aquele procedimento e os anjos fizeram uma visita no meu lar, glória a Deus, e eu vi grande foi o trabalhar de Deus naquele momento ali. E eu acordei por volta das 4h30 da manhã, maravilhada com tudo aquilo que eu tinha contemplado pela madrugada, que foi uma madrugada trabalhada. E eu lembrei que eu tinha dito para Deus, Senhor, eu não quero ser crente de banco. Passou-se o tempo, saí da Assembleia de Deus, aderi a um outro ministério. E nesse ministério eu passei uma provação de fogo dentro desse ministério. Uma preparação muito grande, glória a Deus. Porque eu era chamada de irmã Pombagira dentro desse ministério. Irmã Pombagira. Amados, a gente que é servo do Senhor, a gente não tem que ferir o nosso irmão. E isso me feria muito. Mas eu suportava porque eu queria buscar a presença de Deus. Meu apelido era endemoniada, ela veio endemoniada. E nesse meio de tempo eu pedia muito para os pastores, façam um culto na minha casa. Olha, eu preciso de uma campanha na minha casa. Aí vai chegar o mistério do sonho. E muitos não iam. O Senhor eu quero dizer para você que a oração do meio-dia ela é muito importante. Por quê? Porque é um momento de preparação, de batalha. Deus levantou o meu ministério na oração do meio-dia. Comecei a buscar na oração do meio-dia. Conheci esse casal de pastores na oração do meio-dia. O Senhor me usou para eles, usou eles para mim. Eu levei eles até a minha casa, apresentei, mostrei onde era a minha casa. Eles moravam perto da minha casa, eu não conhecia, porque posso dizer que eu sou de sair. E na época eu ainda cheguei a abençoar eles com uma farinha e um peixe salgado que meu esposo tinha trago do interior. E eu senti de Deus de abençoar eles e abençoei eles nessa hora. E daí peguei um carinho e depois de todo o levante do irmão ter feito contra a minha vida, aconteceu, eu senti que o meu vaso trincou. O meu vaso estava cheio de azeite. E quando eu recebi a porrada, é como se alguém tivesse armado uma baladeira muito grande para quebrar um vidro, derrubar alguma coisa. Foi um choque, um baque muito grande no meu vaso. Eu senti assim a presença do Senhor, a unção caía dentro de mim. Mas como o vaso estava rachado, ela esvaziava. Eu sentia vinha cheia, sentia que ficava cheia na igreja. Mas quando eu chegava em casa, eu estava vazia. Por causa do baque, do levante. Quero dizer para você, o irmão que está novo convertido dentro da igreja, Deus está usando ele, não duvide. Faça a prova, mas não envergonhe ninguém. Chame o seu irmão em particular e converse com ele. Então, nem converse, peça direção e sabedoria para Deus, somente ore por ele. Estenda a sua mão sobre a vida dele e ore por ele. Não bata ele. Ele está passando a revelação da carne. Não envergonhe ninguém. O servo do Senhor, o Senhor não envergonha seus servos. Glória a Deus. Chame particular e converse com ele particular. Não abata. Porque Jesus lutou muito por uma alma. E você, com uma palavra, você destrói a alma. E arranca a ovelha de dentro da casa de Deus. E foi o que aconteceu comigo. Eu olhei para trás e disse, quer saber de uma coisa? Não ficar na igreja nada. Lá no mundo, quando eu estava brincando, dançando, porque na época eu gostava muito de dançar, eu não passava por tudo isso. Que eu vou abrir uma aspa aqui, um parênteses, que para eu começar a ser agraciada da graça do Senhor, eu gostava muito, era muito fã da banda Calypso. Dançava sabia todos os passos, sabia todas as músicas, dançava, ia lá, puxava, eu gostava muito. E tem um CD dela que ela canta uma música, todos os CD dela ela canta um hino de ingratidão a Deus. E num desses CD, ela tem uma música que, não vá levar mal, mas se você for observar a letra dessa música, você vai observar que tem um mistério. Que a letra dessa música fala assim, mais ou menos assim, me lembra pouco. Que fala, bomba, guerras nucleares, terremotos e destruição.
Filho contra pai, nação contra nação, doença, sofrimento e dor. Pessoas vivem mutiladas, sem o pão e água pra beber, sem forças pra lutar, sem paz no coração, sem esperança de viver. E eu aqui assistindo tudo, ó Pai, te peço forças pra vencer. Me conduz à luz da salvação, derrama em mim o teu poder, derrama em mim, Senhor, toda a tua glória e teu poder, e faz nascer de mim um novo ser. Derrama em mim, Jesus, toda a tua glória e teu poder, e faz nascer de mim um novo ser. Toda tarde eu escutava essa música em casa, varrendo casa, arrumando. Mas nesse dia foi algo especial, amado. Eu terminei de cantar essa música da banda Calypso. Eu não era crente. Eu parei de varrer a casa porque eu vi algo muito estranho dentro da minha casa. Eu via gotas, mas essas gotas em formas de pérolas. Que eu esfregava o olho e dizia, que isso? A partir desse dia, o Senhor começou a trabalhar. Foi que eu caí pelo processo de libertação, caí endemoniada. Passei pelo... Isso vai ser um testemunho especial, que eu vou abrir um parênteses e vou fazer uma filmagem. Prometo para vocês que eu vou fazer essa área de libertação. E o Senhor fez uma grande obra, né? Voltando lá onde eu estava. Então eu aderi a esse ministério, saí da Assembleia de Deus, devido muito levante. E lá eu era chamada de missionária pombagira, endemoniada. Irmã pombagira, irmã demoniada. E comecei a buscar e pedia muitas tardes de louvor na minha casa, mas os assembleanos não vinham fazer. Conheci esse pastor na oração do meio-dia, recapitulando aqui, trouxe ele conhecer minha casa, ele morava perto de mim, eu não sabia. E depois de todo esse levante que aconteceu comigo, eu procurei, fui até a casa dele para pedir uma oração. Porque toda unção que caía na minha vida, descia, porque o vaso estava rachado. E me deu vontade de voltar para o mundo, olhar para trás, aquilo, ei, tu vais olhar para trás. Tu vais jogar para fora, pela janela, tudo que tu conquistou até agora. Não faça isso. Você tem uma bênção grande para receber. E eu virei naquele momento, estendi a mão e disse, Satanás do inferno, tu estás repreendido em nome de Jesus. Tu pensas que tu vais roubar a minha bênção, tu estás muito enganado. E eu comecei a buscar a irmã, de novo. Eu já tinha passado pela prova do batismo com o Espírito Santo, 4 meses caindo endemoniada. Eu vou desistir? Não. Agora é a hora. Glória a Deus, agora é a hora. E comecei a buscar, e eu ia para as campanhas, eu ia para as vigílias, e vou lhe dizer, amado, você tem que querer para você levantar novamente. Porque uma palavra, ela te lança para o inferno. Glória a Deus. Muito cuidado com as palavras. Vou repetir, não envergonhe ninguém, porque Deus não envergonha seus servos. Ele exorta, ele repreende no momento certo, porque ele quer o bem. Assim como o pai repreende seu filho, assim o Senhor repreende os seus, porque ele quer o seu bem, porque ele me ama e te ama. E esse pastor me ajudou, foi um homem de Deus na minha vida. Muito rígido, muito duro, muito duro, muito duro, muito duro, muito pesado de lábios, muito duro. E para mim, que era nova na fé, eu tinha que saber o que eu estava querendo, porque o apóstolo Paulo diz, como vós era um menino, te tratava como um menino. Não posso lhe dar alimentos sólidos porque é menino, que vocês ainda estão no leite. Não, irmão, não tive essa fase de menino e nem de leite. Com ele foi na dureza, eu chorava. Eu dobrava meu joelho e eu dobrava o joelho e dizia, Senhor, mas o pastor está me ferindo. Senhor, mas o pastor está me magoando. Senhor, mas o pastor falou isso, isso, isso para mim. E eram muito duras palavras. Eu amadureci muito rápido espiritualmente. Hoje em dia o pastor não pode dizer nada para uma ovelha dentro da igreja, que a ovelha vai, bate perna e não volta mais. Fala mal do pastor, deforma o ministério do pastor, pinta o 7. Com todo tipo de tinta da mistura. Ele destrói o ministério da pessoa por causa de uma exortação, sabendo que ele está errado. Sabendo que ele tem erro, mas ele não quer se assumir. E eu não, ia para os pés do Senhor. Não é fácil, não é fácil, é uma coisa que você tem que querer crescer. Primeiro, como eu falei lá atrás,
Não é o homem que levanta o homem espiritualmente, é Deus que segura na tua mão e te levanta. É Jesus de Nazaré que te levanta. E eu comecei a caminhar e eu pedi para que eles viessem fazer uma campanha em casa. Nessa campanha o pastor preparou uma lata de azeite de óleo. Se liguem no mistério. Preparou uma lata de azeite de óleo. E eu começamos a fazer a campanha. O pastor estava sem campo na época pelo nosso ministério. E ele... Passamos 3 meses fazendo a obra. Muita luta, porque a gente fazia convite. O povo dizia que vinha e não vinha. A gente evangelizava. Tinha momentos muitos que me viam antes de eu ser crente. Meu Deus, a Tati vai estar jogando a vida dela fora, tão bonita, nova. Olha como ela tá, meu Deus, jogada, tá parecendo uma velha. Amados, tu tem que querer de coração servir a Deus. Quando eu aceitei a Jesus, eu andava na marca, eu usava as melhores maquiagens da Avon, o que eu quisesse eu usava, eu não usava brinquinho, eu usava argolas. Meu sapato era dessa altura. Eu me vesti, eu posso dizer que eu, lá no mundo, quem falava, tinha gente que chegou na minha porta e disse, eu te vestia, tu ficava linda, agora tu tá diferente, tu tá uma outra pessoa. Tipo assim, quase me chamando de feia, mas eu não me importava. Mas Jesus muda, eu posso dizer que eu tô melhor agora do que antes. E o Senhor começou a fazer a obra. Tirar tudo aquilo. No propósito, saía para evangelizar. Pessoas que me conheciam começavam a mangar de mim. Né, fulano, tá, parece uma velha. E caía no meu ouvido. Ao mesmo tempo que eu queria esmorecer, mas aquilo me botava lá para cima. O Espírito Santo de Deus, quando ele habita na tua vida, é algo maravilhoso. E eu continuava. E passamos 3 meses evangelizando. O Senhor já me usava em revelação profunda. O Senhor me usava em cura. O meu cabelo, irmãos, era abaixo da bunda. Eu vou te contar uma história desse cabelo. E o Senhor me usava profundamente na cura, no cabelo. E eu nova convertida, caminhando para 1 ano e meio. E muitos diziam que não era Deus que me usava. Ela está na emoção dela, é o diabo que usa ela. Ela é o diabo que usa ela. E não acreditava. O Senhor me usava, irmão, levante sua mão. Eu vejo assim. O Senhor manda te dizer isso. Eu virava as costas e dizia, é tudo da carne. Tudo que ela está passando é da carne. Passava-se 3 meses, 2 meses. Eu abri a porta. A paz do Senhor, irmão. Digo, ui, amada, tudo bem? Quer entrar? Não, é rapidinho. Diga, irmã, eu vim aqui te dizer que tudo que tu passou para mim se cumpriu, irmã. E eu estava achando que não era de Deus. Me perdoe. Ô, irmã, não se preocupe, não. Que Jesus fala, ele cumpre. Que Deus te abençoe. Olha, daqui para frente, obedece à vontade do Senhor, que Deus vai te dar a vitória. Eu nunca tinha palavra para retrucar contra. Até hoje. Trago desaforo para casa. E doce nos pés do Senhor. E Ele julga por minha causa. E comecei a fazer a obra. O pastor veio. Vamos fazer uma campanha. Vou descer o óleo na sua sala, irmão. Meu esposo disse, dura coisa foi eu ter deixado um dia em minha casa. Meu esposo dizia na época, porque ele não entendia o trabalhar de Deus. Ele não era crente. Irmão, quando o pastor derramou o óleo na minha sala, parece que acenderam uma fogueira. Aquele fogo levantou muito alto no mundo espiritual. E os pastores começaram a falar em línguas, entrar em mistério. E a minha casa foi consagrada para o Senhor sem eu entender o que era. Passou mais 2 meses, 5 meses. O meu pastor me chamou. Disse, vou te levar para a convenção. E vou te consagrar a diaconisa. Eu queria, porque queria ser missionária. Porque muitos passavam a revelação, porque eu chamada missionário, o Senhor vai te consagrar missionário. E eu não entendia, como sempre, imatura. E me levaram para a convenção. Passei uma prova muito dura pelo homem nessa convenção, para me ser consagrado. Muitos querem subir de degrau e não querem ser provados pelo homem. Quer dizer, a Bíblia aqui, lá a palavra de Deus fala que o homem ele tem que ser provado, para saber se ele vai ser digno daquele cargo que ele vai receber. A palavra de Deus fala, se não me falha a memória, é em Tito, em Timóteo. Eu não lembro bem qual é o livro que fala, mas fala que nós temos que ser provados. Para ser provado, para demonstrar como varão provados mesmo e aprovados para o obreiro da cabeça. E fui provada e pela infinita misericórdia passei no teste. Quando foi na convenção do campo de Belém, aqui em Belém do Pará, na
cidade de Barcarena, na convenção pela Igreja Evangélica Pentecostal Bênção de Deus. Fui consagrada diaconisa. Passei um grande levante por causa dessa consagração. Quando eu terminei, mal recebi. Estava dizendo, quem foi que consagrou essa endemoniada diaconisa? Não sei o que, não sei o que. Como sempre, levante. E eu fui levando. Quando completou 6 meses na frente da campanha em casa, não dava ninguém, irmão, mistério, não dava ninguém. A gente evangelizava, não vinha ninguém. Era a coisa mais difícil aparecer alguém nessa campanha. A pastora, a esposa do pastor, mas diz, olha, tu te conserta. Porque a gente está jejuando, a gente está orando por esse ponto de pregação aqui, por essa campanha e não vem ninguém, tu está em pecado. E eu ia me humilhar. Senhor, eu estou em pecado. Onde é que eu estou em pecado? Me mostra a minha falha, Senhor, porque eu preciso me consertar, eu quero ver o crescimento dessa campanha. E nada, o Senhor em silêncio. E o meu pastor me chama. Diaconisa Tatiana, eu quero falar com você. Pois não, pastor. Eu quero lhe dizer que a partir desse momento você vai ser responsável por esse ponto de pregação e por essas campanhas. Porque nós vamos estar assumindo o campo de Tucuruí, Pará. Eu me vi ali assim tão pequena, irmã. Eu disse, pastor, eu não estou capacitada para estar de frente deste trabalho. Esse testemunho, amado, é para aumentar a tua fé. Porque ainda que o homem não acredite em ti, o Senhor já confiou em ti. Toma posse. E o Senhor já confiou em ti. E tu é capaz, creia, tu é capaz. E ele disse, não diga que você não dá conta, porque você já está preparada. Senhor, eu orei ao Senhor e o Senhor me revelou isso. E nós tínhamos aberto 2 pontos de pregação. Um aqui na Marambaia, que é o bairro onde eu moro, na minha casa, né? Uma salinha pequena, de 1,5 metro, 2 metros de comprimento para 4,10 de largura. Pequeno, uma salinha pequena. Foi aberta. E no outro bairro chamado Cordeiro de Farias. Foi aberta a outra obra. Só que lá naquela obra o pastor tinha prazer de ir para aquela obra. Porque aquela obra era casa cheia. Não tinha lugar para a gente sentar. O pastor fazia a campanha, fazia propósito, todo mundo era fiel. E sendo que aqui na Marambaia todo mundo dizia, Marambaia vai fechar, não dá ninguém. E tá, cordeiro cheio. Ia pra lá, voltávamos, ia sair daqui 5 horas, voltava às 11, 11h30 da noite. Muitas pessoas sendo curadas, sendo libertas, Deus operando grandemente. O pastor diz que ele vai assumir o campo de Tucuruí. Chama uma missionária, olha, tu vai tomar posse lá do ponto de pregação do Cordeiro. E a diaconisa Tatiane, né? Não vai pra frente mesmo. Vamos ver. Ela vai tomar conta do ponto de pregação na casa dela. Pastor, eu não tive pulso de me despedir do meu pastor, porque é como um pai para mim. Foi muito duro, sim. Mas hoje eu sou uma pessoa em Cristo Jesus, alicerçada, posso dizer alicerçada. Primeiramente a Deus e segundo aquele homem que me aplicou a palavra. Com toda a minha rebeldia, mas ele me aplicou a palavra. E é um homem de Deus na terra. Glória a Deus. E ele viajou e eu fiquei, meu Deus, eu tô sozinha. E o Senhor falou comigo, eu tô contigo, vai. E eu saía para evangelizar, irmãos. Muitos diziam que vinha e ninguém vinha. Sabe por quê, amado? Porque o homem olha para a tua aparência. Olha para mim. Muitos me julgam pela minha aparência. Muitos me julgam pelo meu jeito, sabe, ó. Eu sou totalmente diferente. Agora eu rindo é outra coisa, né? Agora imagina uma pessoa andando séria. Todo o tempo. Andando séria, muito enjoada, muito metida. As pessoas nos julgam pela aparência. E evangelizei muito e nada. Passou a primeira semana de campanha, a segunda semana e nada. Senhor, quando o Senhor enviava, era uma vez na vida e outra lá na frente. A pessoa botava batente no pé da porta. Eu pensava que aqui era uma igreja, me disseram que aqui era uma bênção. Bora, outra hora a gente viu, não vá. Se Jesus lhe trouxe aqui é porque Deus ele quer falar com você. Você não vai sair daqui sem a sua bênção, não. E eu orava em nome de Jesus Cristo por aquela vida que vinha e a vida saía abençoada. Deus revelava o culto profundo escondido. A gente não dá nada nesse lugar. Deus é Deus mesmo.
E saía. Quando Deus demorava muito, Deus trazia. Mulher, vou fazer esse lugar grande. Vou trazer de perto, vou trazer de longe. Eu fazia a promessa. Vou fazer esse lugar ficar grande. Não vai caber. E tu vai ter que mexer na tua casa para fazer a minha obra. Meu esposo dizia, da sala não passa. Aí começou a batalha. Porque Jesus queria de um jeito e o meu esposo não queria. E eu ali, entre a cruz e a espada, porque eu não podia desobedecer ele, mas também ansiosa para Deus trabalhar e descer em oração. Senhor, se realmente tu tem um propósito neste lugar e tu queres trabalhar, tu vai começar a trabalhar na vida do meu esposo, a quebrantar ele, para ele ceder um espaço. Eram 2 compartimentos de madeira, irmãos. Olha a nossa fé, quando a gente faz para Deus. E eu sempre, quando eu leio as cartas do apóstolo Paulo, sempre relata que o apóstolo Paulo sempre cita nas cartas de Áquila e Priscila, Saulo, a Áquila e a Priscila, que concederam a sua casa em pró-obra do Senhor, e eles abriram as portas para fazer a obra de Deus na sua casa. Então, é algo muito maravilhoso a respeito de Áquila, que se não me falha a memória, é Áquila e Priscila. E eu comecei a orar, Senhor, tu vai trabalhar na vida do meu esposo, tu tem propósito neste lugar, tu vai trabalhar na vida do meu esposo. E foi que o Senhor disse, eu vou enviar uma família. O Senhor enviou uma família, e eu trouxe uma jovem com o espírito do engano. Preste bem atenção, irmão. Muitos estão passando desapercebidos dentro da igreja pelo espírito do engano. E você peça conhecimento, discernimento e autoridade, ó. Principalmente autoridade, para que você não venha ser enganado e nem confundido. E repreender o nome de Jesus. E aquela menina chegou, tinha acabado de almoçar uma abençoada tigelada de açaí, com um pedaço de carne assada de panela, que estava uma benção. Quem já vem em Belém do Pará sabe que o povo tudo é com açaí. Pesada do açaí, doido pra dormir, a irmã bateu na porta. Irmã Tati, eu queria que a senhora orasse pela minha sobrinha. Oro sim, peguei o óleo ungido. É porque ela tá com medo de perder o bebê dela. Olha o mistério. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, comecei a apresentar a vida. Como é seu nome, irmã? Eu lembro. O nome dela é irmã Amanda. Amanda, vamos orar. Coloque a mão no seu ventre, onde ela colocou, botei a mão em cima da mão dela e comecei a orar. Eu via uma luz correndo de um lado para o outro, dentro da barriga daquela mulher. Se é verdadeiramente eu vejo uma luz correndo no teu ventre. E comecei a orar, Senhor, vai de encontro a essa criança. E o Senhor disse, para. Eu parei. Quando eu botei a mão, ele disse, pressiona mais um pouco a tua mão. Eu pressionei. Quando eu pressionei a mão, o Senhor disse, repreende o espírito do engano. Aleluia. Que eu ficcionei a mão e disse, espírito do engano, eu já te vi, cai por terra. Tu não vai mais enganar esta mulher. Aquilo fez, pum, apagou e ficou em trevas dentro do ventre dela. Ela caiu no sofá. Eu botei a mão em nome de Jesus, o espírito do engano está repreendido, espírito de loucura, colocando uma gravidez falsa na vida desta mulher. O sangue de Jesus te repreenda, cai por terra. E ela caiu. Eu orei por ela, ela levantou leve. Depois, você pode ir no banheiro? Pode, minha filha. A minha casa estava em construção na época de madeira, tinha acabado de construir. O vaso estava até meio balançando ainda, que necessidade é necessidade. Quem sabe, sabe o que eu estou falando. Quem já passou por isso, sabe. Ela sentou, ela disse, irmã, eu urinei só óleo. O espírito do engano querendo botar uma gravidez falsa nela. Como acontece com muita gente por aí que a gente vê história. E por causa de orei que foi essa família que veio para Jesus, que veio começar a dar o início da obra nesse lugar. E o Senhor começou a enviar um povo. E não sei de onde vinha, que não tinha espaço. O Senhor disse, abre a casa. O meu esposo disse, amor, vamos dividir, abrir essa parede, vamos jogar nossas coisas tudo lá para trás, amado. Ficou sofá por cima de guarda-roupa, cama encostado, sofá por cima ficou... Eu fiquei num quadrado de 2 metros com todas as minhas coisas. Eu fico um do ladinho do outro. É só eu e meu esposo mesmo, e nós abrimos a sala, do quarto para a sala, abrimos a obra. Ficou um espaço de 4 metros. E o Senhor tocou no coração de 4 irmãos. Dentro de 2 dias eles puxaram a frente da casa, que era um vago grande, um terreno espaço. Ficou um espaço de 4 metros. E o Senhor cumpriu o que ele falou. Que ele ia enviar de perto de longe, que não ia ter espaço para sentar. E o Senhor enviou um povo. Eu não sei dizer de onde apareceu esse povo. O Senhor enviou um povo e colocou dentro da casa. E a casa ficou cheia para a glória de Jesus. Se cumprindo a promessa do Senhor na minha vida. Só, aleluia, que por eu orar muito por libertação, vinha muita gente acometida de macumbaria, feitiçaria.
Pessoa que estava com o pé na igreja, com o pé na macumbaria, vinha pra cá, endemoniado, o Senhor me usava, quebrava, saía daqui, ia pra macumba, ia na macumba, voltava pra igreja de novo, e eu botava a mão, e botava a mão, e botava a mão, ali, já caminhando para 2 anos no evangelho, ali fazendo a obra, e meu esposo nada. Não quis nada. Aceitou a Jesus, sim, que eu vou contar o testemunho dele depois, o meu e o dele, pra nossa conversão. Pela dor. E não queria nada. Pai, eu comecei a ficar doente, sozinha na obra, só eu e Deus, não tinha ninguém me ajudando, meu esposo trabalhava, chegava à tarde da noite, saía às 5 da manhã, não tinha tempo pra nada, era só eu na frente do trabalho. Nova, com 22 anos, tomando conta da obra. E de repente eu adoeci. Comecei a sentir aquela fraqueza, aquele mal-estar, aquela coisa ruim. Aí de vez em quando eu levantava um vaso, levante a irmão, Deus está tocando no teu corpo físico, tocando no teu sangue, fechando a tua cova. Mano, eu tinha força, mas nem para rodar no mistério, de tão ruim que eu estava. E caí doente. Passei mal. E o meu esposo me pegou, me levou na emergência do Hospital Porto Dias na época. Cheguei lá, o médico fez um exame em mim e eu já estava 6 meses ruim. Esperei o laudo do exame sair, o médico era um japonês na época. O japonês olhava pro laudo médico, pegar um papel. Ele pegava o papel assim, ele olhava pro papel e olhava pra mim, olhava pro papel e olhava pra mim, olhava pro papel, olhava pra mim. Ele balançou a cabeça e disse assim: eu não tô entendendo nada. E eu branca que nem um papel na frente dele. Hoje eu tenho cor. Antes eu tava branca. Eu tô um pouco pálida porque eu tô naquele período e a mulher sabe o que passa. E ele disse: daqui você não volta. Você vai pra UTI agora. Eu olhei pra ele e disse: o quê? Aí comecei a achar grave. Se você vai pra UTI agora. Por quê? Ele disse: você precisa ser internada com urgência. Peguei, saí, porta fora, chamei minha esposa e disse: eu não vou voltar pra casa. Ele: o que foi que aconteceu? Eu vou pra UTI agora. O médico disse que eu tenho que ir pra UTI agora. E o meu esposo entrou comigo na sala e o doutor falou: olha, não tem como você voltar pra sua casa. Você fez uma ultrassom lombar e você fez o exame de creatinina e de ureia. A sua creatinina tá 12,7. A sua ureia tá 2.000 e pouco. Eu não sei o que você faz viva, em pé na minha frente rindo. Porque você tá com uma creatinina e uma ureia de gente morta. Nada. Como eu falei lá no começo, eu sou um milagre. Ele disse: você vai subir. Você vai pra UTI, vou preparar seu laudo de internação com urgência. Você vai subir. E até então ainda não estava acreditando. Eu entrei na enfermaria rindo, eu ainda não estava acreditando. Poxa, ontem eu estava lá na igreja dirigindo o culto. Ainda não estava acreditando. Mas o Senhor não usou o vaso que eu estava curada. E mais, uma irmã me levou para o canal de televisão para me dar esse testemunho que Jesus tinha me curado. Olha só o que eu passei. Eu disse: poxa, eu estou envergonhando o nome de Jesus. E aquilo me abateu tanto, amado. O meu ânimo, o meu espírito foi tão abatido, eu fui pro chão. Meu autoestima caiu muito. Eu fiquei totalmente deprimida, irreconhecível. E comecei a conversar com o Senhor: Senhor, mas isso e aquilo. E eu já fazendo a obra há 2 anos, me sentindo ruim. Recordando lá atrás meu testemunho. Eu já tinha nascido com problema renal. Ou seja, um médico disse pra mim que eu tinha que fazer hemodiálise, né? O médico disse pra mim que eu tinha que tratar dos rins. E que eu teria que fazer hemodiálise, mas eu tomei posse da promessa. E o irmão disse: tu crê que tu tá curada? Eu disse: creio que eu tô curada. E cheguei a fazer a obra 2 anos pela fé, acreditando que eu estava curada. Só que chegou um momento que eu caí doente, depois de 2 anos. O meu organismo não aguentou mais a doença. E o médico disse: você vai subir a UTI, porque você está com creatinina de gente morta e ureia de gente morta. Estava acima de 12 a creatinina, não lembro muito bem, a ureia estava 2.000 e pouco. Eu tinha que fazer hemodiálise com urgência. E foi um choque para mim, fiquei internada. Fui para a UTI, me internei.
E ali eu fui entrar num particular com Deus. A gente vai para um leito de enfermidade, mas é para uma preparação. E a obra, Senhor, quem vai ficar na frente do teu trabalho? A minha preocupação era a obra. E quando eu me deparei, enquanto eu estava na enfermaria, eu estava rindo, achando que não, que aquilo era brincadeira do médico, só ia tomar uma injeção ali e ia voltar para casa. Não, irmão, eu subi a UTI mesmo. Fui para o 8º andar. Cheguei lá, dei com pessoas incubadas, emparelhadas, pessoas em cima de colchão d'água. Foi uma situação muito difícil. E me deparei com uma situação onde eu via demônios, espírito da morte entrar dentro da UTI, tirar vidas. Eu vi vidas ali ser ceifadas na minha frente. Eu estendi a mão, orava, mesmo doente ali, mesmo de ânimo caído no chão, e recebi a visita dos irmãos. Iam me visitar, coitada, com aquele olhar de coitada, ela vai morrer. Ela tá aqui, ela não vai sobreviver, porque eu estava na UTI toda aparelhada. E para me lavar meu cabelo, que o meu cabelo era muito grande, passando da bunda. Tinha uma enfermeira que gostava que só de cuidar do meu cabelo, e Deus abençoe a vida daquela mulher grandemente. E eu comecei a entrar no particular com Deus naquele lugar. E comecei a conversar com Deus ali. E comecei a retratar com o Senhor: Senhor, mas tu tens promessa comigo. Senhor, tu disseste que eu ia viajar de avião. Senhor, tu fizesse promessa para mim de me dar um fruto. Tu disseste que um dia eu ia ser mãe. Senhor, ainda não vi minha família na tua presença. Senhor, a tua obra está lá sozinha. Onde foi que eu falhei, Senhor? Onde foi que eu errei? Me perdoa. Para quem eu devo pedir perdão? Eu creio assim que o leito da enfermidade é o momento de você descer, de se reconhecer, para que você não venha ter a sua alma no inferno. Porque o inferno existe, e eu vou contar esse testemunho num outro parênteses, numa outra oportunidade que o Senhor me arrebatou no portão do inferno. E ali comecei a retratar com o Senhor no momento de leito de enfermidade. Recebi a visita, junto me olhar: ah, coitada, ela vai morrer. Ela vai descer. E o meu esposo descendo em oração aqui, chorando na igreja, a igreja orando, intercedendo. É muito demônio, eu via do espírito da morte, vinha no meu leito, mas ele não conseguia chegar. Quero dizer que as coisas acontecem com permissão do Senhor. Jó, quando passou pela fase de destruição da vida dele, o Senhor permitia que o inimigo destruísse, mas sempre deixavam de pé para contar a notícia da destruição. O Senhor... E sempre Satanás afrontando a Jó na presença de Deus: ah, sabe porque ele é assim? Porque tu deu tal coisa para ele. Vai lá, toca, mas não toca nele. Ah, ele tem saúde, ele pode reconstruir tudo de novo. Vai lá, toca na saúde dele. Mas não toca na alma, porque é minha. Glória a Deus. E passaram o catéter no pescoço. Fiz a primeira hemodiálise em UTI. Meus ânimos foi abaixo. Muitos vinham, me davam palavras, e eu não tinha palavras que me levantassem naquele momento. Mas teve uma palavra que me levantou. O meu pai, na época, ele me criticou muito por eu ter aceitado a Cristo. Eu ouvia muitas palavras doídas dos lábios do meu pai. E o meu pai chegou para me visitar na UTI, a primeira vez. Eu estava jogada, sem ânimo de me levantar. Eu levantava, minha cabeça girava, eu estava totalmente jogada, oprimida na depressão. Ali a depressão me pegou, mas Jesus lançou a depressão por terra naquele momento com aquela palavra. Quando eu olhei para o meu pai, que o papai olhou para mim, que eu fui chorar, ele: não chora, não chora, porque Jesus vai te tirar daqui, tu não vai morrer. Eu peguei aquela palavra, sabe quando tu sente que alguém está te carregando? Aquela palavra veio me levantando do chão, de uma tal maneira. Eu respirei ali, engoli o choro e abri aquele sorriso. O pai disse: não chora não, filha. Jesus vai te tirar daqui. E naquele momento, o meu semblante começou a mudar. Eu via a televisão, não tinha ânimo de rir para a televisão, não tinha ânimo de nada. Se me desse banho ali, estavam me dando. Se me limpasse, estavam me limpando. Tanto importava. Mas eu estava consciente que eu era a única lúcida naquele lugar. O resto tudo estava em coma. Eu era a única lúcida. E eu comecei a me despertar. Eu sentava na beira do leito, olhava para a janela, ficava conversando com Deus. Eu vi o avião passar e dizia: um dia eu vou andar de avião.
Porque Jesus tem promessa na minha vida. E o povo aqui na igreja orando, meu esposo orando. Meu esposo, coitado, foi o que mais sofreu. Na época nós tínhamos uma pop. Meu esposo trabalhava de madrugada. Ele era empilhador numa loja aqui em Belém. E imagine um homem trabalhar preocupado. Meu esposo, uma palavra aqui simbólica, ficou, parece um palito de fósforo, só a cabeça, irmão, e corpo. Emagreceu muito nessa fase, sofreu muito comigo. Foi o que mais sentiu na terra, foi meu esposo e minha mãe. Não sei, a gente não pode dizer, porque quando a gente é querido, todos sofrem pela gente. Só que o Senhor, Ele começou a falar que Ele iria me tirar. Glória a Deus, Ele iria me tirar. E Deus já tinha me dado revelações. Eu deitava de tarde para dormir, eu via um caixão entrando dentro da igreja. Dizia, meu Deus, mas de quem é esse velório? Eu disse, esse velório é o teu, porque o diabo quer te ceifar. O inimigo está furioso contigo. E eu repreendia. Só que foi necessário eu caminhar pelo vale da sombra da morte. Desci, fiz a primeira hemodiálise. Me deram encaminhamento tudo para a clínica. Saí da UTI direto para a clínica de hemodiálise para me fazer a minha segunda hemodiálise pelo catéter. Que é uma experiência muito grande. Fazer hemodiálise, lidar com pessoas ali, ver certas situações. Fui muito criticada porque eu falei muito de Jesus dentro daquela clínica. Falei muito dos feitos, dos milagres, das maravilhas que Jesus fazia, que Deus operava testemunho, e muitos me afrontavam. Dizia, ela fala tanto que esse Jesus cura, mas por que Ele não tira ela dessa máquina de hemodiálise? Ela fala tanto que Jesus cura ela, por que ela não sai daqui? Uma das críticas foi que eu, depois que eu saí, continuei fazendo a obra, não parei. Olha só, já foi até diante da presença de Deus acusar Jó. Também ele tem saúde. Toca, tira a saúde dele, ver se ele não vai murmurar, Senhor. Vai lá e toca na carne dele. Não toca na alma, porque a alma é minha. Jó, mesmo com seus cacos lá, ó, não parava de glorificar ao Senhor. E nunca murmurou na face de Deus. E a sua mulher que foi usada por Satanás disse, tu ainda estás sendo fiel a esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Porque nem a mulher de Jó não acreditava na cura dele. Disse, tu falas como uma louca. Tu recebesse o bem de Deus e o mal tu não queres receber? Nu eu vim, nu eu vou voltar. Aleluia. E Satanás, ele sempre vai te afrontar na presença de Deus, para fazer com que você venha a perder a tua vitória, a tua bênção. E eu mesmo doente, fazendo a obra. Numa dessas obras o Senhor trouxe um pastor e disse, hoje tu irias morrer. Hoje Deus, ele repreende um coágulo de sangue da tua cabeça, porque tu sente fortes dores de cabeça. E era verdade, eu sentia muita dor de cabeça. E o irmão botou a mão na minha cabeça. Ele começou a orar por mim, ele passou mal e ele botou um coágulo desse tamanho, vermelho, como se fosse um pedaço de célula vermelha. Ele botou para fora. Este coágulo iria te matar dentro de 3 dias. Tu ia sofrer um derrame cerebral. Eu cheguei contando esse testemunho lá na clínica. Olha, Jesus me curou de um coágulo de sangue na cabeça. Eu iria morrer de derrame. Jesus curou ela. Ela disse que Jesus curou ela. Por que não tira ela da máquina de hemodiálise? Muitas afrontas eu ouvi dentro daquela clínica. E quantas vezes eu tentei mudar de clínica e o Senhor não deixava. Teu tempo aqui ainda não acabou. Eu te trouxe para esse lugar para uma obra. E o Senhor começava a me usar. Eu dormia. E o que eu dormia, eu sonhava. Cansei de sonhar com pessoas morrendo. Mas, enfermeiro, fulano, eu acabei de ter um sonho com uma pessoa morrendo aqui. Quando eu fechava a boca, nós estávamos terminando de lanchar. Saiu os gritos para lá. Enfermeira, acode. Paciente morrendo lá para dentro. Me dizendo, tu tem bola de cristal? Não. Quem revela é o Espírito Santo de Deus, eu falava. Então, me dá o número da Mega Sena, me dá o número da Loto, da Lotomania, e ficava tirando sarro. Isso é mistério. Eu falava. E na época a minha médica, ela não era casada, ela era solteira, mãe solteira. E o Senhor me deu um sonho com a médica casando com um homem muito bem sucedido, um homem muito humilde, muito amoroso. Passaram-se 6 meses, a minha médica conheceu um médico e ela casou, para a glória de Deus. Se cumpriu a revelação. E dali por diante começou a se cumprir várias revelações que Deus me deu dentro da clínica. Muitos desacreditavam. Quando passava pouco tempo se cumpria.
de muitas técnicas de enfermagem. Ele, olha, fulano, tu vai engravidar. Eita, doida, vira essa tua louca pra lá, que não quero engravidar. Passava 3 meses. Eu tô demais, eu tô grávida. Olha, o Senhor me mostrava tu grávida. E ela, ai, não sei o que é, eu vou orar a Deus. Eu chegava na clínica, olhava, você me dava visão com ela com um menino no braço, o teu bebê é menino. Ela dizia, não, você é uma menina. Com 4 meses ela batia ultrassom, tu acertou, é menino. Você não acertei não, o Senhor manda te dizer que é um varão que Ele vai te dar. E por aí por diante. E eu fazendo a obra. Abri a primeira obra dentro da igreja, sofri um grande levante com muitos irmãos dentro da igreja, porque hoje em dia, amado, Deus Ele levanta quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Hoje os de cabelos grisalhos não querem aceitar a ordem dos mais novos. E muitos de cabelo grisalho, muito antigo na fé. E o Senhor me levantar, olha, assim. Eu recebi a ordem de uma moleca, porque eles me julgavam como uma moleca. Tá aqui porque Deus escolheu, mas para mim é uma moleca. Nem minha filha não me dá ordem como ela me dá. Mas era a vontade do Senhor. Abri a primeira obra, sofri uma decadência na primeira obra. Irmãos do Círculo de Oração se levantaram contra a minha vida, fizeram o pastor arrancar a obra das minhas mãos, sem terminar o tempo de Deus, amado. É muito triste quando alguém tira uma obra da nossa mão fora do tempo de Deus. Foi como se arrancaram uma criança do meu braço fora do tempo. Como se tivesse tirado um pedaço de mim, quase eu vou para o mundo. Mais um bombardeio no meu ministério. Por pouco eu não me desviei. Orei a Deus, me meti no meio daquele povo que não queria que eu me metesse, saí porque eu não aguentei a luta, não aguentei a pressão, fiquei na caverna. E aquela obra que foi arrancada das minhas mãos fechou, não foi para frente aquele trabalho. E as coisas do Senhor ficaram dispersas, e o Senhor disse, vai buscar minhas coisas, vai buscar minha cortina, a minha mesa, tudo, porque tu vais abrir uma outra obra. Lá vai eu começar a abrir, fui buscar, com muita dificuldade me devolveram. Meu esposo também não queria mais obra dentro da casa do Senhor, devido muito levante. Não, a gente vai fazer a nossa casa do nosso sonho. Não, amor, fizemos a planta da casa. Nós vamos construir a casa do nosso sonho. Mas o meu sonho não é o sonho de Deus para mim e para a tua vida. Glória a Deus. Quando nós decidimos a não abrir mais a obra, o Senhor enviou o vaso e disse, abre as portas, porque o meu tempo com vocês neste lugar ainda não acabou. Eu trarei de perto e de longe e farei este lugar e faço a promessa se cumprir, porque tu vais morar em cima e a obra será embaixo. E eu já tinha ganhado os ferros da base da construção da igreja. Eu disse, Senhor, eu não tenho condições de construir uma casa de alvenaria altos e baixos. E aqui acolá o Senhor me lembrava, lembra-te da primeira revelação que eu falei contigo lá atrás, dos anjos que vieram plantar e cessar os pilares e a promessa que eu te fiz. Quando tu levantava a vista para o alto e tu via passos no alto. Ou seja, o Senhor vinha trazendo promessas para mim que eu iria morar em cima e a obra ia ser embaixo. E eu disse, Senhor, eu não tenho condições de construir nada. E o meu esposo não quer mais. Se tu quiser, Senhor, que essa obra venha voltar, tu vai ter que tratar com ele. E o Senhor trouxe uma missionária de longe. E essa missionária entrou e disse, meu Deus, o mistério dentro desse lugar é muito grande. A obra aqui ainda não terminou. Homem, abre as portas, porque vou enviar de perto e vou enviar de longe. O meu tempo com vocês neste lugar ainda não acabou. Ai, de vocês não fazerem a obra, porque duro será. Muitos estão renunciando o chamado do Senhor. Muitos estão renunciando o seu ministério pelo seu prazer, pelo seu luxo, pela sua vaidade, pelo seu eu, pelo seu bem-estar, pelo seu conforto. Glória a Deus. Mas o Senhor diz que nós temos que se negar por amor a Ele. Porque aquele que não negar a si mesmo não vai ser digno naquele grande dia. E o meu esposo disse, vamos fazer um trato. Dia de segunda, quarta e sexta, a gente não faz a obra. Dia de terça, quinta e sábado, a gente faz a obra. Amados, eu não evangelizei ninguém. Eu tinha 2 jovens comigo, do grupo de jovens da primeira obra que foi arrancada da minha mão. Eu e o meu esposo. Quando nós abrimos a porta, os irmãos, tu voltou a fazer a obra, muito conhecida. A gente vai congregar aqui, amado. Menos de 3 meses, eu tinha um povo na igreja que eu não sei de onde tinha vindo. E eu não tinha convidado ninguém. Porém, recebi muita afronta de pastores por perto, porque achavam que eu queria
pescar, né? Vamos só pescar agora. Não. Porque o mistério de Deus que Ele tem na minha vida é de levantar vaso. Se a pessoa está caída, entra aqui na igreja. A pessoa está caída, quer se levantar, está desviado. Entra aqui, aqui é uma olaria. Deus, Ele levanta. Deus, Ele tem um mistério tão maravilhoso na minha mão que o Senhor, Ele levanta o vaso. Entra caído e sai levantado, para a glória de Deus. Sofri alguns levantes, algumas orações ao contrário por causa desse trabalho, mas permanecemos de pé. E comecei a orar a Deus, porque eu sofri um grande levante por causa da obra. Eu fazia oração das 10 às 11 e era a oração de quebrar mesmo, obra maligna mesmo. Oração do meio-dia e oração da madrugada. Sempre gostei de fazer propósito de oração com leitura de palavra. Nunca deixei de fazer propósito de oração sem leitura de palavra. Para mim, a leitura da palavra ela é essencial, ela é a base de tudo. E comecei a fazer propósito com leitura de palavra. Para o meu vizinho, que se dizendo crente, se levantou e me ameaçou. Fez eu acabar com o propósito das 10 às 11, porque estava atrapalhando ele. Na época a casa era casa de madeira, tanto a dele quanto a minha, parede com parede. Se eu fizesse pum, ele já sabia. Então era uma situação um pouco constrangedora e tinha que trabalhar com sabedoria nesse momento. Então eu parei com o propósito das 10 às 11, porque ele me chamou, ele como servo de Deus me chamou, falou horrores para mim. Me humilhou na frente de todo mundo e disse uma palavra. Tu não sabe que quando o gato não está na casa, os ratos fazem a festa? E aquela palavra ali muito me entristeceu. E eu fui para a presença do Senhor e coloquei a causa na mão de Deus. Parei com o propósito de 10 às 11, porque o servo de Deus diz que a palavra de Deus diz que o servo do Senhor não dá sua voz à praça. A confusão. Parei com a oração do meio-dia. Por quê? Porque eu quero descansar, eu trabalho, me chamou, parei com a oração do meio-dia. Quando eu passei para o escuto das 7 às 9, ele começou a querer me barrar do escuto, começou a dizer que o som estava muito alto, porque é para eu desligar o som, e eu abaixando o volume da caixa, e os irmãos glorificavam, os irmãos davam glória a Deus, davam lugar, pô, o pentecostal barulhento, era aqui. É aqui, a gente dá lugar, graças a Deus. E foi diminuindo, com todo esse levante, o povo foi diminuindo da casa de Deus, a obra foi degredindo, foi caindo. E eu peguei e fiquei muito triste com isso. Comecei a descer com o propósito diante desse Senhor, eu preciso construir a tua igreja. Eu preciso construir a tua casa. E levantei um propósito. Eu não tinha condições, meu esposo também não tinha condições, a gente não tinha condições de construir. E surgiu a oportunidade de eu me inscrever no Cheque Moradia. E eu me inscrevi no Cheque Moradia, um projeto do Estado, em 2010. Nós estamos em 2015, né? E esqueci do documento do Cheque Moradia, dei entrada todinho com prioridade, porque insuficiência renal crônica, fazendo hemodiálise, tudo. E dei entrada no cheque e desci com o propósito de 40 dias com meu esposo de oração. Com leitura de palavra do livro de Êxodo, que são 40 capítulos, então era lido um capítulo por dia. Quando foi no sexto ou no oitavo dia, não me recordo muito bem, o celular do meu esposo toca. Com propósito, por causa de toda essa situação do constrangimento, do levante, do vizinho estar reclamando, tudo. E eu peguei, antes disso teve o último propósito, a igreja estava cheia, ele bateu na porta da igreja querendo falar comigo e eu estava dando lugar, que eu estava quebrando uma obra de macumbaria contra a construção da igreja. Ele me chamou e eu fui até ele. Você me chamou, meu vizinho? Ele começou a chamar um monte de palavrão pra mim. Eu já não falei pra ti que é pra te parar com essa bagunça? Isso é uma bagunça. Eu peguei, só que eu queria retrucar e eu senti aquele anjo botar a mão na minha boca para eu não falar nada. E ele começou a soltar os cachorros mesmo. Desceu, eu pedi licença pro Espírito Santo e me confundiu, não sei por quê, e começou a soltar os cachorros em cima de mim. E eu ouvindo ali calada, né? Porque eu tenho esse ditado, que o servo do Senhor não dá sua voz à praça. E eu calada. Peguei, ouvi tudo. Porque não sei o que, é uma gritaria, porque não sei o que, porque não sei o que. Será que eu vou ter que... Não vou mais nem conversar contigo, eu vou pra justiça contigo. Vou pra justiça contigo. Eu disse, você pode ir procurar o seu direito, que eu procuro o meu direito. A mulher dele começou a questionar, nem parece que vocês são crentes. Vocês agora estavam lá dentro da igreja, falando em mistério, falando em língua. Agora vocês estão aí, não sei o que, não sei o que. Eu virei, eu já ia me embora, ela falou aquilo, eu voltei e disse, amada, você manda dentro da sua casa, que na minha casa mando eu. Você está dizendo que é bagunça que eu faço lá, eu quero que você me diga o que é que eu faço lá dentro.
Porque aí é parede com parede, você escuta tudo que se passa. Eu estou orando a Deus, intercedendo pelos meus vizinhos, clamando por libertação, buscando a presença de Deus e desfazendo a obra maligna. Essa porta quem abriu foi Jesus, não foi eu não. Porque de mim mesmo, amado, não estava mais de frente de trabalho de tanto levante de crente. Mas Jesus, quando Ele te chama para uma boa obra, Ele te chama. Não adianta tu renunciar, porque se tu renunciar é pior para ti. E fui embora. Falei pro meu esposo tudo o que tinha acontecido. Ele passava pro meu esposo todo desconfiado e não falava nada. E meu esposo super cabeça fria, graças a Deus. Para ele faz como se nada tivesse acontecido. Passou-se 8 dias do propósito. Desde esse levante, levantei o propósito de 40 dias em prol. Saiu o benefício do cheque. Com 8 dias, o assistente da Coab me liga. Gostaria de falar com a dona Tatiane? Pois não. Aqui quem fala é o seu Francisco da Coab, para você comparecer amanhã, 9 horas da manhã, para você receber a primeira parte do seu cheque moradia. Eu desliguei o telefone e a Alex disse, amor, amanhã você não vai trabalhar porque nós vamos na Coab receber o nosso cheque moradia para a gente dar início à construção da igreja. Deus, Ele é fiel. Porque a porta tinha tudo para fechar, mas não fechou. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Porém, o que Ele fecha, ninguém abre. E eu peguei o microfone e dei glória a Deus. Tenho um testemunho para contar, porque era parede com parede. Nós vamos construir a igreja. Minha casa era de madeira, estava toda tortinha, madeira podre, mas eu estava ali, do mesmo jeito fazendo a obra do Senhor. Quando eu disse, o meu cheque moradia de R$10.500 saiu. O abençoado lá do outro lado gritou, graças a Deus! Eu achei graça, porque Deus é fiel, amado. Se Deus Ele te fez a promessa, Ele vai cumprir. A minha vizinha vem até de blusa do avesso, tudo chorando, porque ela estava botando em braço de oração, que ela viu a humilhação que aquele homem me fez no meio da rua, na frente de todo mundo. E ela orou a Deus assim, disse, ela falou para mim, eu orei para Deus e disse que se não fosse de Deus essa obra na tua casa, essa porta ia fechar. Mas se Deus tivesse compromisso com esse trabalho, Deus iria enviar a providência. Ela me abraçou chorando e disse, se Deus enviou, irmã Tati, a providência. E tu vai construir a igreja porque é promessa para a tua vida. E agora sim vai sair, ela falou. E tivemos que se mudar, porque tinha que destruir tudo, estava muito velho e não tinha como a gente ficar. E começamos a construção da obra. Amado, construir as coisas para Deus, tu tá cutucando o inferno. Era tanta obra de macumbaria, feitiçaria, passei por uma obra de magia negra. Uma pessoa fez uma obra de magia negra contra a minha vida e a vida do meu esposo, amados. Eu desci a UTI com a pressão 26/14. Passei uma luta espiritual tão travada que um dos motivos de eu ter descido a UTI foi a desobediência. Por quê? Porque o Senhor usava o meu véu na cura. E eu cortei o meu véu aqui, ó, no ombro. Devido muita queda, porque eu tenho problema de saúde, devido ao problema renal. A tireoide, né, é uma glândula que causa muita queda de cabelo, então meu cabelo ficou em cima e aquele ralão comprido lá embaixo. Eu, meti a tesoura e o Senhor me cobrou duramente esse véu, porque era um véu consagrado para cura. E eu perdi esta unção da parte do Senhor. Foi um dos motivos também de eu ter descido a UTI. Passei mesmo no vale, no profundo de um vale. Quase eu desço. Ali eu vi a morte me afrontar. Quando a morte entrava, passei a aproximar do meu leito, eu levantava a mão, a morte saía. Com meia hora, uma vida falecia no outro leito. Quando eu me espantava, o anjo me espantava, a morte, o espírito da morte estava bem perto de mim, na beira da cama, eu espantava, gritando o sangue do cordeiro, o espírito da morte saía correndo. Quando eu me espantava, só escutava o grito lá do outro lado, outra alma falecia. Lutei muito com o espírito da morte dentro daquela UTI. A minha pressão, eu dei entrada com 26/14 e eu gritava, eu rolava no chão de dor de cabeça, muita dor de cabeça. E a pressão muito alta e não queria baixar. Eu tomei 6 comprimidos e o baque na veia, lipídio na veia para baixar a pressão. Só que foram 7 demônios enviados das trevas para me matar lá dentro da UTI. 2 médicos, 5 técnicos de enfermagem usados por Satanás para me matar lá dentro. E o Senhor disse, clama o Salmo 91, porque Satanás está usando 7 vidas para te destruir aqui dentro. Eu entrei com a pressão 26/14. Eu não estava reconhecendo mais ninguém com a pressão 6/8. Eles não queriam tirar mais lipídio, eles não queriam mais reduzir o medicamento e não queriam me dar alta. E o Senhor disse, faz barraco.
porque senão eles vão te matar aqui. E eu comecei a dizer, não quero tomar esse remédio, não vou tomar mais lipídio na veia, quando tá eu monitorando a minha pressão. E tinha técnica de dizia, Tati, te acalma, o médico do plantão vai entrar aqui, vai te ver agitada, vai ver a tua pressão 14,9, ele não vai tirar o teu lipídio, que é a pressão, a altura mínima da pressão é 14, a máxima para a normalidade é 14,9, passou de 14,10 ela já tá alta. E quando o médico chegava, a minha pressão 14,7, a pressão dela ainda tá alta, deixa o lipídio nela. E teve uma madrugada que eu me espantei com a minha pressão 6/8. Eu já estava chamando a enfermeira do plantão do médico, confundindo ela com a enfermeira da clínica. Eu falava, Michele, não era a Michele, era uma outra, até que eu nunca vi lá. Já comecei a ficar zonza de tanto medicamento e eu comecei a fazer barraco. Disse, eu não vou tomar isso, eu não quero isso, eu não quero aquilo outro, tira esse lipídio da minha veia, eu não vou tomar. Menina, eu vou desligar o lipídio, desligava o lipídio. A enfermeira do plantão desligava o lipídio. Quando o médico da madrugada do plantão chegar, quem desligou o lipídio dela? Vim ligar o lipídio de novo, foi uma luta dentro daquela UTI. E clamando o sangue do cordeiro lá dentro. Comecei a clamar. Eu comecei a fazer barraco ali, eu não vou tomar isso, eu quero descer daqui, eu não quero ficar aqui na UTI. E era uma dificuldade, porque a gente na UTI, a gente não pode ir no banheiro, a gente tem que ficar ali e esperar a boa vontade deles nos limparem, nos dar banho. Tinha dia que eu passava 2 dias sem tomar banho. Porque eles não vinham me dar banho, me aciar no leito. Ele disse, faz o seguinte, prepara uma cadeira de roda com assento que eu vou fazer o meu serviço, eu tô lúcida, eu dou conta. Só que pro meu azar, eu peguei uma infecção intestinal nessa UTI que eu defecava sangue. Mano, eu fiquei branca, amarela, que nem um papel. Mas Deus me deu um escape pra me sair daquele lugar. Alguém defecando sangue com anemia pode menstruar? Não. E eu menstruei naquele lugar. Quando eu menstruei, chamei o médico do plantão e disse, eu quero alta, porque eu estou menstruada. E eu naquela situação não podia ficar ali, de jeito nenhum. O médico, com muita raiva, ele teve que me dar alta para a enfermaria. Se amanhã, no domingo, você vai ter alta, eu vou ligar para a sua família. Fora que eu já estava passando uma situação muito difícil, o inimigo também já estava se levantando na minha vida sentimental grandemente para me parar. Muito invertida do diabo mesmo, por causa da construção da igreja. E desci a UTI, saí da UTI, mas assim, eles disseram que eles iam ligar para minha família para virem assinar a alta. Quando foi domingo de manhã, eu perguntei para a enfermeira, ligaram para minha família? Já ligaram, só tá faltando eles chegarem. E quando deu 10h30, perguntei, ainda não chegaram não. Eu peguei uma técnica de enfermagem, disse, minha florzinha, em nome de Jesus, me empreste seu celular para me ligar para meu esposo. E meu esposo estava tuito na construção da obra da igreja. Eu não posso, tu quer me jogar na brecha, que eles dizem que é brecha, ser demitida é jogar na brecha. Tu vai me jogar na brecha? Não, minha filha, em nome de Jesus, tu não vai pra brecha. Peguei o telefone, liguei pro meu esposo, amor, tô te esperando. Não te ligaram? Ele disse não. Eu disse, não te ligaram? Ele disse não. Vem-te embora, porque eu tô de alta. Me deram alta hoje de manhã e tu tem até meio-dia pra estar aqui pra assinar minha alta, senão eu só vou sair na segunda-feira e eu não quero mais nem um minuto. Traz absorvente pra mim. E ele prontamente largou tudo, tomou um banho e foi lá assinar alta. Ele chegou em cima da hora, 11h30, 15 pro meio-dia. Os pessoal ficaram tudo olhando pra ele. Sabe por quê? Porque ninguém tinha ligado pra ele. Como foi pro meu esposo saber que eu tava de alta? Olha só como a gente tem que estar de olho. Que o diabo ele usa pra matar. Muitos são mortos dentro de UTI, dentro de hospital, por negligência médica. E se a gente não tiver em cima, amado, a gente é só a misericórdia de Deus. Ele assinou a alta, eu desci. O médico do plantão, tá bem mesmo? Tô. Só Deus sabia como tava a minha carne. Tá bem mesmo? Tô bem. Não tava bem não, mano. Não tava me sentindo bem. Tinha que tomar 3 bolsas de sangue ainda. Desci pra lá. Tomei a primeira bolsa de sangue. Não dei conta, enjoou muito. Não dei conta de tomar as outras 2. Passei 2 dias esperando a visita do médico. O médico não apareceu pra me dar alta. E comecei a fazer onda lá. A mamãe teve que assinar um termo. Quando eu liguei pro meu esposo, tô de alta, a mamãe assinou o termo, ele, não dá. Ai, meu esposo se batendo de febre. Do nada ele pegou uma febre, parece que naquela hora não era meu que eu tava doente. Era ele, sair, assinamos a alta. Ainda é uma coisa que tem que ter muita paciência. Cheguei em casa, meu esposo de leito. Naquela hora não era mais eu que estava doente, era ele, tratei dele. Mas desde destaque aí que a batalha começa. O espírito da morte veio lutar comigo dentro da minha casa.
como eu sou renal crônico, vou mostrar aqui. Olha, essa é a fístula. Grande foi a fúria contra a minha vida por causa dessa fístula. O inimigo, meu cunhado, ele conta. O meu cunhado estava na mesa comigo nessa hora, nós conversando, tinha acabado de chegar da UTI. Falei pra minha cunhada, mana, faz um caribé aí, que aqui em Belém diz que o caribé levanta até morto. Faz um caribé aí pra mim e pro teu irmão, que todos os dois tá mal. A minha cunhada fez um caribé dividindo, eu levei pra ele, mandei o meu cunhado comprar um remédio pra gripe, foi comprar um paracetamol, uma aspirina e um monte de fizer, uma misturada com mel, com alho lá e fiz pra ele. Dei o caribé e ele levantou. Quando eu tô sentada na mesa com o braço esticado assim, uma pessoa grita, fulano, o cunhado meu tava lá, que ele levantou, ele nem tocou no copo, mano. Aquele copo tava na frente dele, aquele espírito maligno levantou, flutuou o copo no ar e pô, espocou o copo e bateu. O gargalho veio pra cortar a minha fístula. Se ele corta a minha fístula, eu não tava aqui hoje contando esse testemunho pra vocês. Quando eu dei de mim, o espírito da morte passou, lá vai, espírito da morte. E foram 2 madrugadas, terrível. A obra maligna foi para eu descer a sepultura e não voltar mais. Mas o Senhor, mais uma vez, quando o Senhor ele tem promessa, Ele cumpre na tua vida. E eu, fraca, se eu vou deitar, aqui eu deitei, a minha hemoglobina estava 4,12. Eu precisava tomar sangue com urgência. Eu tinha tomado uma bolsa por causa da infecção intestinal que eu tinha pego na UTI. E eu passei a noite ruim, uma noite muito ruim, e eu vendo o espírito da morte andando na casa, e teve numa hora que eu comecei a passar mal, e falei pro meu esposo orar por mim, eu não tava dando conta de levantar a mão para prender o cabelo, meu cabelo já tava curtinho, que eu já tinha cortado também, o preço da desobediência do crente, tem muito crente rebelde debaixo de taca por desobediência. E eu disse, minha cunhada prende meu cabelo, eles não estão acertando prender teu cabelo. Eu peguei e fiz um esforço, prendi o cabelo. Quando eu prendi o cabelo, eu comecei a sentir uma coisa ruim. E eu chamei minha esposa e disse, amor, pega o óleo ungido, passa aqui na minha costa, ora por mim. Eu tenho o costume de ungir garrafas grandes de azeite de oliva. E aquele óleo estava apurado na oração, na unção. Meu esposo só fez passar a mão no óleo e passou a mão na minha costa. Quando ele tocou na minha costa, o espírito da morte se manifestou. E eu vomitava, era como se eu estivesse vomitando fezes. Porque eu acordei de manhã cedo, eu não tinha tomado nada. Eu sujei tudinho a camisa dele, eu me sujei tudo vomitando como se fosse fezes, aquele negócio marrom como se fosse fezes, eles me levaram pra cama. Quando eu cheguei na cama foi que a batalha começou, meu amigo. Enquanto o chum da morte estava no meu corpo, o Senhor me levou pro terreiro de Umbanda em espírito. E lá eu estava vendo tudo que foi feito. O Senhor me mostrou a mulher, o Senhor me mostrou o homem, o Senhor me mostrou o tamanho do alguidar. Eram vísceras em decomposição, com o nome do meu esposo, desse tamanho, meu nome cruzado, para eu descer. Que uma mulher tinha feito para eu descer, porque ela queria o meu esposo. E eu quase desço a cova. O Senhor me mostrou coisas ocultas, profundas e escondidas nesse arrebatamento. Quando eu abri o olho, eu falava o que eu via. Quando eu fechava, o demônio se manifestava, o Senhor me arrebatava para o terreiro de Umbanda e me mostrava. Quando eu cheguei a primeira vez em espírito terreiro de Umbanda, aquela mulher deu comigo no mundo espiritual, ela ficou toda sem graça, com a garrafa de cachaça na mão, ela abaixou a cabeça, ela não olhava para mim, e onde eu vejo essa mulher, eu reconheço ela. Muito estranha, ela não teve ação de ver, e só ouvi de longe o clamor, o grito do meu cunhado que dizia, queima Jesus. Eu quero te dizer que no mundo espiritual, a tua oração ela é uma fumaça. Eu vi aquela fumaça muito forte, aquele vento de fumaça, dar um tapa naquele prato de alguém, dar aquele prato, emborcar, espalhar farofa, espalhar a víscera, cachaça se virando, e aquele homem de chapéu grande que estava na cabeça com a garrafa de cachaça, e aquela mulher também com aquela garrafa de cachaça na mão, ficaram tudo sem graça, e ficou aquele pai de santo com aquele pano branco enrolado na cabeça. Ele já estava, amado, de cabeça baixa. Ele torceu o braço para trás, assim, ele ficou que nem serpente. Ele se mexia que nem serpente e metia a boca dentro daquele alguidar e se balançava que nem serpente, mastigava, e aquelas vísceras em decomposição caindo nele, que ele deu de cara comigo, ele mastigava aquela víscera e rangindo, e ele corria no terreiro de Umbanda para um lado e para o outro. Do jeito que ele corria, eu queria correr. E os meninos me segurando na cama, uns seguravam na minha perna, seguravam no meu braço, e eu queria correr dentro de casa, e eu via aquele
aquele pai de santo correndo também louco lá dentro do terreiro de macumba. Sei que foi uma coisa pesada, muito pesada. Nunca tinha visto aquilo. E deu 6 horas da manhã, tipo assim, deu a pausa da guerra, né? Deu a pausa da luta. Só que o demônio falou que a minha morte estava prevista para meio-dia. Que eu ia morrer meio-dia. O diabo queria que eu morresse meio-dia. Aleluia. Mas o Senhor, Ele é fiel. E eu me lembrei de um rapaz, desse irmão. Hoje esse irmão, ele está no mundo. Eu oro muito por ele, para ele voltar para a presença de Deus. Ele é um instrumento na mão de Deus, porque ele foi consagrado na Umbanda e o Senhor resgatou ele. Quem vem desse ramo aí entende dos mistérios e entende, sabe o que eu estou falando, que não é mentira não, é verdade. E eu chamei esse irmão para ele vir. Eu tive que dar uma desculpa, que ele precisava me doar uma bolsa de sangue, porque ele tem o mesmo tipo de sangue que eu, ó, positivo. E ele, eu tô indo aí. Passou um tempo, ele chegou, começamos a conversar e tudo. E eu já tinha passado por uma situação muito difícil na minha vida sentimental com meu esposo. A gente estava quase no ponto de separação, era só de estar por um fio. E ele veio, conversamos. Aí falou, olha, eu não vou poder doar sangue pra ti, porque eu tenho lúpus, tomo corticoide e fica complicado. Eu disse, então tá bom. Ele disse, mas eu vou orar por ti. Tudo que eu queria era que ele orasse por mim. Porque ele tem uma preparação nessa área espiritual muito forte. E ele levantou o clamor por mim. Ele disse assim, quando ele levantou a mão, o Espírito da morte se manifestou. Ele disse, tu não vai machucar ele, tu não vai bater ele, tu não vai fazer nada. Tu só vai me dizer o que tu estás fazendo aqui. E eu ouvia benzinho, aquele demônio rosnando e conversando com ele no mundo espiritual. Ele, o quê? Tá. Tu tá levando, ele disse. Aí o demônio começou a falar um monte de coisa pra ele lá que eu não me recordo muito bem. Ele disse, tá bom, tu perdeu. Aí quando ele disse, tu perdeu, o demônio foi querer fazer bagunça. Diz, não, tu perdeu. Junta a tua bagagem e vai-te embora. Quando aquele demônio se desengatou de mim, eu senti aquele negócio de desengatar. O demônio parou na minha frente e disse, eu vou, mas eu levo a bênção. O demônio abriu a mão e fechou. Quando ele esmagou com aquela unha negra, eu vi aquele sangue escorrer. Todo mundo sabe o que é uma gema de ovo. Eu via como se fosse uma gema de ovo, uma bola de sangue, e aquela bola de sangue espremeu e vazou. Ele disse, eu vou, mas eu levo a bênção. E ele saiu com a mão vazando de sangue. O Senhor disse, era o fruto que estava no teu ventre. Tu perdeste. E eu fiquei ali, ele disse, olha, o demônio falou que ele veio buscar só a resposta de separação, sendo que o irmão não sabia que eu estava brigada com minha esposa. E a obra maligna que foi feita para a tua vida, irmã, foi para te descer, porque foi investida para vocês se deixarem. E que eu saiba, eu não vejo vocês separados, porque no momento de enfermidade, de angústia, de dor, acabou a separação, acabou a briga, acabou tudo. A gente parece que a gente fica mais forte, fica mais unido. Deus é Deus. E a gente não falamos nada para ele, mas o Senhor revelou para ele justamente tudo o que estava acontecendo. E o Senhor nos deu naquele momento uma grande vitória para a glória de Deus. Pulei uma fogueira, não foi uma fogueirinha não, mas foi um fogueirão mesmo. O Senhor me tirou do vale da sombra da morte mais uma vez. E botamos o pé na construção do Senhor, não para por aí. Nós chegávamos aqui, amada, era um piché terrível. Quando a gente ia mexer no material de construção, era pelo de bode, era caldo de carne podre, era cheiro de cachaça, tudo tinha na porta dessa igreja. E uma vez que nós entramos, nós encontramos um círculo de lápis de cor no meio da igreja, tudo cortado em pagana de cigarro. E a telha da construção arredada. Senhor, nós debaixo de oração. Aí o inimigo não contentou, veio um baque tão grande por causa da construção, veio o pescador. Veio o pescador e pescou todas as ovelhas da igreja. Ficamos sem ovelha. Passamos 1 ano com a igreja em construção de porta fechada. Isso é, você tem que querer fazer a obra, senão você não faz. Você tem que querer estar na posição de Deus, senão você não faz. De você mesmo você não faz, você tem que ter Jesus na frente. E passou-se 1 ano de porta fechada. Conseguimos construir. E passei por uma situação muito difícil morando alugado. Jesus sabe, é algo muito fino. É experiência mesmo para contar. E começamos a construir a obra. Abrimos a oração do meio-dia por debaixo de chuva. Nós começamos a clamar. Vinha eu mais 2 irmãos orar em cima de isopor de laje. Quando chovia, nós ajeitávamos a telha em cima de umas tábuas e ficávamos orando todo dia meio-dia na construção da igreja, para que Deus viesse enviar providência. Fui roubada.
Muito material foi roubado da igreja. Mas a promessa se cumpriu. Com o dinheiro do cheque moradia e com o cartão, o meu esposo conseguiu inteirar e nós compramos o material e construímos a nossa casa. Se cumprindo, amado, a profecia que o Senhor fez lá atrás, da visão, da revelação que o Senhor tinha feito, as promessas que Deus tinha falado para mim através do anjo, qual não entendia. Hoje eu vejo se cumprir na minha vida as promessas que o Senhor ele fez. Glória a Deus, meu esposo, na presença do Senhor, homem de Deus. Abrimos 3 obras, o Senhor me cobrou para que eu viesse abrir o ministério que Ele tinha me revelado. Eu achei que não, eu não estou preparada para abrir ministério. Não vou abrir ministério não, isso é da minha emoção. E tudo começou a dar errado, tudo começou a se trancar, começou o levante, o inimigo, o Senhor, o próprio Senhor endurecendo o coração do nosso pastor e passando pela uma dificuldade muito grande. Foi que o Senhor trouxe o último vaso para mim e disse: hoje eu te trago o último aviso. Se tu não abrires a porta ao ministério que eu te revelei, o teu leito já está pronto. Tu desce e tu não voltas mais. Foi que eu abri o ministério. Igreja Evangélica Pentecostal, Casa de Oração para Todos os Povos. E nós vamos fazer um ano, dia 14 de janeiro de 2016. Vamos fazer um ano. Estamos muito recentes, estamos novos na fé. Mas estamos aqui trabalhando para Jesus com muita dificuldade, em oração, em clamor. E eu, como sempre, fazendo hemodiálise, buscando a presença do Senhor. Como Jó, mesmo na enfermidade, não adorou, não deixou de adorar. E eu mesmo passando. Muitos vezes eu chego lá cantando. Muitos olham, é incrível como tu entra aqui cantando, tu sai cantando. Com tudo que tu passa, com tudo que tu faz. Sabe por quê? Porque Jesus é a minha fortaleza. Glória a Deus. E eu quero dizer para você, aleluia, que está ouvindo esse testemunho. Pode ter te servido para alguma coisa, não sei, vai servir para alguém. Compartilhe, passe, amostre. Olha o testemunho dessa irmã aqui. Eu tenho 7 anos de hemodiálise. Já vi muita gente morrer ali, já vi a morte ali. Muita coisa contemplei ali. E toda vez que é para mim fazer os meus exames de pré-transplante, para eu transplantar, dá um impedimento tão grande, um embaraço tão grande. Senhor, usa os vasos, a minha promessa vai se cumprir. Eu te fiz uma promessa, eu vou cumprir. E amados, até aqui eu tenho confiado no Senhor, estou esperando. O Senhor disse, uns dizem que Jesus não vai me curar. O Senhor manda dizer que Ele não vai te curar, porque daí Ele vai te preparar, vai te levar. Outros dizem que o Senhor vai me curar. Eu recebo tanto a ruim quanto a boa. Assim como eu recebo a boa, recebo. Quando eu recebo a ruim, eu vou me humilhar. Digo, Senhor, tu não vai me curar mesmo, porque com certeza lá na frente eu não vou fazer nada para te agradar, né? Então tu tá certo, então eu vou permanecer na minha dor, porque eu sei que na dor eu posso fazer melhor para ti. E sempre me colocando na posição de humilhação. Mas o Senhor, Ele tem usado vasos, dizendo que está perto, o momento certo, na hora certa Ele vai fazer a obra. Então eu tenho esperado a promessa de Deus se cumprir. Que você venha meditar nesse testemunho, que possa edificar vidas, possa alcançar vidas. Você que não está na presença do Senhor, que está desviado, ou que é um simpatizante da obra de Deus, um visitante, afirme um compromisso sério com Jesus Cristo. Porque se eu não tivesse Jesus hoje, amado, há 7 anos atrás eu estaria só no osso. Se os meus ossos ainda estivessem lá naquele lugar, eu não estaria aqui para me ver as promessas se cumprir. Engravidei em hemodiálise, porque toda mulher que engravida em hemodiálise, 10, uma vai com a gestação para frente, o resto aborta. Eu abortei, não segurei, fiquei até os 4 para 5º mês, eu abortei por causa de pressão alta. Foi um aborto espontâneo que eu tive. E eu orei a Deus, Senhor, se for para essa criança vir doente, muito doente, eu já sou doente, Senhor, eu faço tua obra, eu vou ter uma criança doente, eu não vou ter tempo de fazer tua obra. Toma para ti, tu conhece da minha estrutura. Agora, Senhor, se realmente é da tua vontade, é para uma obra, esse fruto vai vir e ele vai te servir, vai ser um servo teu na tua casa. Com 5 meses, 4 para 5 meses eu sofri um aborto espontâneo. Foi um choque muito grande, porque a gente almeja. Mas tudo é no tempo de Deus. E eu falei, Senhor, tu fez promessa, então é no teu tempo. Aqui é colar o Senhor usa um vaso, olha, eu vejo Deus te dando um fruto, no tempo dele tu vai ser mãe. Hoje eu vou completar 30 anos, né? Agora, dia 7 de outubro, eu completo 30 anos. Eu me disse, ela vai ser que nem Sara, vai ter mãe velha. Não, Deus sabe, Deus conhece, está na vontade do Senhor.
E eu digo para você, busque a Cristo, dê um passo para Jesus, caminhe com Ele, ser fiel a Ele e o mais Ele fará por você. Confia nele, não te desespera, não murmura, não ponha Deus na parede, porque Deus nunca vai te entregar uma bênção sem tu estar preparado. Tu precisa estar preparado para te receber essa bênção. Então, que Jesus possa te abençoar. Eu estou encerrando agora. Já é noite, comecei de tarde, já é noite. Comecei no final da tardinha, já é noite. Que esse vídeo possa alcançar vidas, possa libertar. Eu postei num comentário do testemunho de um pastor que eu iria contar o meu testemunho, que o Senhor me arrebatou no portão do inferno. Foi no meio dessa luta, do primeiro levante da obra que me tiraram das minhas mãos, que eu disse que eu não ia mais servir a Jesus, e o Senhor me arrebatou, me levou no portão do inferno. No momento oportuno eu irei postar esse vídeo. Mas eu quero deixar aqui o meu agradecimento ao Senhor Jesus, porque se não fosse Ele eu não estaria aqui. Eu louvo a Deus por tudo que eu tenho passado, por tudo que eu tenho enfrentado. Eu louvo a Deus por eu estar aqui hoje. Eu deito agradecendo, levanto agradecendo, porque Ele é tudo na minha vida. Eu sempre tenho o costume de dizer nas minhas orações: Senhor, que Tu cresça, eu diminua, que Tu apareça, eu me constranja, porque eu não passe de um pedacinho de carne podre em cima dessa terra. Tu és tudo, Tu és a razão do meu viver. Eu falo, meu esposo até me encarna e disse: tchau, um pedacinho de carne podre, não? Glória a Deus. Mas eu creio que o Senhor, Ele é o Deus fiel e verdadeiro, de nos entregar a vitória. Eu precisava fazer esse vídeo desse testemunho porque ele é quase 1h30. Não tem como eu contar na igreja. E é desse jeito. Que Jesus te abençoe, que Deus te dê a tua vitória, que você venha se focar no foco no ministério de Deus, que você venha fazer para Jesus com amor, porque é isso que Ele quer. E o teu galardão não é o homem que te dá, é Jesus de Nazaré. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, até a próxima.